Você já ouviu falar de Fanny Crosby? Fanny Crosby nasceu no dia 24 de março de 1820 em Nova York. E ela foi uma poetisa e compositora cristã. Quando ela tinha 6 semanas de vida, ela ficou cega por um erro médico. E por que eu estou falando dela nesse vídeo? Porque, em primeiro lugar, ela foi uma pessoa muito produtiva. Muitas vezes nós, pessoas com deficiência, nós estamos ligados a duas palavras, incapaz ou inválido. Mas Fanny, mesmo sendo cega, ela escreveu mais de 8.000 hinos, e muitos desses hinos são cantados até hoje nas igrejas. Então ela foi uma pessoa muito produtiva. E isso é bom para nós, pessoas com deficiência, conhecermos a história dela para que nós possamos ter um bom referencial de pessoas que tiveram uma deficiência, mas que foram produtivas, que foram relevantes, que foram importantes. Isso é bom também para as pessoas que não têm deficiência conhecerem a história dela, para que elas possam saber que nós, pessoas com deficiência, nós também somos capazes de sermos produtivos, importantes, de fazermos algo relevante para a sociedade. Tudo que nós precisamos é de capacitação e de oportunidade, como todas as pessoas precisam. Mas, além disso, três fatos sobre a vida dela chamaram muito a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro fato é que ela foi uma pessoa muito feliz. Apesar de ser cega, Fanny, ela foi uma pessoa muito feliz e essa felicidade refletiu em seus hinos, em seus poemas. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela escreveu um poema que dizia assim: "Então pode chorar e se lamentar porque sou cega. Ó que menina contente sou eu, apesar de não poder ver, pois decidida estou que nesse mundo alegre serei. Quantas bênçãos recebo eu, então pode chorar e se lamentar porque sou cega, porque isso eu não farei." Muitas vezes eu acreditei que por não enxergar eu tinha motivo suficiente para ser uma pessoa triste. E realmente eu era. Por muitos anos eu fui uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa pessimista, e eu acreditava que tudo isso era pelo fato de eu não enxergar. Mas depois eu conheci muitas pessoas que são cegas ou que têm baixa visão, que são pessoas felizes, contentes, positivas, que têm bom humor. E a biografia de Fanny Crosby veio só para reforçar esse meu pensamento. Uma vez eu fiz um vídeo naquele formato de perguntas e respostas e eu fiz a seguinte pergunta: se você não tivesse deficiência, você seria mais feliz? E de 15 pessoas que responderam, 9 responderam que sim. 9 pessoas de 15 responderam que se elas não tivessem a deficiência visual, elas seriam mais felizes. E por muitos anos eu acreditei nisso, mas hoje eu percebo que a felicidade não está no fato de você ter uma deficiência ou não. O segundo fato importante que eu aprendi na vida de Fanny Crosby é que nunca é tarde para começar. Como eu falei no início do vídeo, ela foi uma compositora que escreveu mais de 8.000 hinos. Mas o primeiro hino que ela escreveu, ela tinha 44 anos. Então, relativamente, ela começou tarde. Muitas vezes, quando nós enfrentamos esse processo de aceitação, de adaptação por causa de uma deficiência, por muitas vezes nós paramos a nossa vida. Isso aconteceu comigo. Aos 15 anos, quando eu tive uma perda considerável de visão, eu parei a minha vida. Eu não me aceitava, eu não procurei me adaptar à deficiência, então eu fiquei muitos anos parado, sem sair da minha casa, trancado no quarto. E em 2020 eu voltei a estudar. Em 2020 eu terminei o ensino médio. Eu tinha, eu acho que 26 anos quando eu terminei o ensino médio. Eu sempre falava para minha esposa: nossa, que vergonha, eu fui terminar o meu ensino médio com 26 anos, terminei muito tarde. E recentemente, numa conversa que eu estava num grupo que eu faço parte, que tem pessoas com deficiência,
A maioria das pessoas estavam falando ali no grupo que elas terminaram o ensino médio depois dos 40 anos. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que tem deficiência visual e que ela tem já 40 anos e esse ano ela está com um projeto de terminar o ensino médio. E isso me ensinou que nunca é tarde para começar ou para terminar aquilo que nós deixamos para trás. Se hoje você passou por esse processo de aceitação, de adaptação e por muitos anos você parou a sua vida, não é tarde para você voltar e correr atrás dos seus sonhos. Volte a estudar, volte a trabalhar, volte a correr atrás dos seus sonhos, porque nunca é tarde. Essa mulher que hoje é uma grande compositora, renomada, que escreveu mais de 8.000 hinos, ela escreveu o primeiro hino dela quando ela tinha 44 anos. Então nunca é tarde para você começar ou terminar aquilo que você deixou. E o terceiro fato importante sobre a vida dela que me chamou muito a atenção foi que no final da vida dela ela disse que a maior bênção que Deus tinha dado para ela foi o fato dela não enxergar. Isso chamou muito a minha atenção porque quando nós pensamos na deficiência, a última coisa que nós pensamos é que a deficiência é uma bênção de Deus. Muitos vão pensar que a deficiência é um castigo, algo ruim, algo que traz dor, mas para ela considerava que a deficiência era uma bênção. E eu me lembrei que eu conversei com um amigo meu que também é cego. Ele me falou, Jean, eu sou cego a minha vida inteira, hoje eu tenho 40 anos. Eu estou tão adaptado com essa deficiência que se hoje eu tivesse uma oportunidade de enxergar, eu não queria enxergar. Eu queria continuar assim, porque eu estou totalmente adaptado com a minha vida. E isso chamou muito a minha atenção também, porque até então eu sempre havia pensado que todo cego gostaria de enxergar. Para mim, toda pessoa cega tinha um sonho de voltar a enxergar. Hoje eu, apesar de eu estar aceitando, me adaptando, vivendo com a minha deficiência, eu não vou mentir. Se eu tivesse uma oportunidade de enxergar, eu gostaria de voltar a enxergar. Mas existem muitas pessoas cegas que estão totalmente adaptadas, que não pensam em voltar a enxergar. Há muitas pessoas que até pensam que a deficiência é uma bênção que Deus deu para ela, que apesar que a deficiência fez ela ver a vida de uma outra forma, evoluir como pessoa. Então isso serve para você que às vezes vê uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que você faz é sentir dó. Antes de você sentir dó de uma pessoa por ela ter uma deficiência, procure conhecer a vida dela, porque ela pode estar totalmente adaptada, vivendo feliz, sendo produtiva e vivendo às vezes melhor que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Então a Fanny me ensina, em primeiro lugar, que apesar da deficiência podemos sim ser uma pessoa produtiva. Me ensina que apesar da deficiência podemos ser felizes. Muitas vezes nós pensamos que a deficiência justifica a nossa tristeza, a nossa depressão. É claro que ninguém é feliz 100% do tempo, mas é possível você ter uma deficiência e ser uma pessoa feliz e positiva. A Fanny me ensina que nunca é tarde para começarmos, nunca é tarde para começarmos. Se você passou por esse processo de aceitação, de adaptação e você parou a sua vida e você pensa, agora é tarde para estudar, para trabalhar, nunca é tarde. E a Fanny me ensina que nós devemos pensar se a deficiência é motivo para que nós olhamos para uma pessoa com dó, com pena. Há muitas pessoas que são cegas, que estão totalmente adaptadas, vivendo muito bem e não precisam da nossa pena. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone e sou uma pessoa com deficiência visual.